4,16. Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num barco, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos nas sinagogas tinham os olhos fitos neles. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Até aí, agora volta em Marcos capítulo 5. Marcos 5 é antes de Lucas. Marcos capítulo 5. Marcos 5, verso 1. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou: Qual o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porco, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Até aí, deixa aberto em Marcos 5, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nos colocamos ante ao seu trono agora, conscientes da nossa pequenez e da nossa dependência, diante da sua glória e da sua majestade. Eu não sei se o Senhor vai nos atender, se o Senhor vai nos ouvir. Eu não sei se o Senhor vai demonstrar o seu grande poder, porque se o Senhor fizer, é segundo o beneplácito da sua vontade, é segundo o bom prazer, é se aprouver ao Senhor fazer. O Senhor não tem nenhuma obrigação em fazer. Mas, mesmo consciente disso, eu apelo para as suas misericórdias. Não há nenhum justo aqui e ninguém digno de dirigir sequer a ti as palavras, quanto mais de receber de ti o seu favor. Mas Deus, por causa da incondicionalidade do seu amor e da aliança, do pacto que fizeste naquela cruz, ajuda-nos, mostra teu poder, para que essas pequenas ovelhas conheçam a grandeza do seu amor e possam testemunhar que o Senhor é bom. Se o Senhor for fazer algo aqui essa noite, Senhor, que o único fim seja o Senhor receber glória, que nenhum homem, nenhuma voz, nenhuma denominação usurpe aquilo que é próprio seu, a sua glória, a sua majestade. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui no que eu vou dizer.
Eu quero falar essa noite sobre o poder de Jesus, o poder do nome de Jesus, o poder desse homem que também era Deus. O texto que eu abri em Lucas, Jesus entra na sinagoga e ele pega o rolo, a Torá, a lei de Moisés, as suas cópias estavam escritas em rolos, em pergaminhos. Jesus então tomou, porque era comum dos rabinos judeus fazerem a leitura da Torá nas sinagogas. Ele tomou um rolo nas mãos. Este rolo era o livro do profeta Isaías. E ele lê uma profecia que está no capítulo 61. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa profecia todos os judeus conheciam. Era uma profecia dita pelo profeta Isaías acerca do Messias. Messias é a palavra hebraica que significa o ungido, no grego Christos, que significa ungido. A palavra Cristo, Jesus Cristo é Jesus. Jesus é a transliteração grega do nome Josué, que quer dizer Salvador. Cristo é a transliteração grega do hebraico Messias, que quer dizer ungido. Ou seja, o Salvador ungido. É isso. Todo judeu sabia que essa profecia se cumpriria no Messias, no Redentor de Israel, no Salvador ungido. Ungir, unção, significa poder, capacitação divina, dada a alguém por Deus. Então os judeus sabiam que Isaías, quando escreveu o capítulo 61, profetizara que um dia viria o Salvador, o Redentor, o ungido, o Messias na terra. E o que ele faria? Ele poria em liberdade os cativos. Ele transformaria vidas. Assim como está em Atos 10, 38. E Deus que ungiu a Jesus de Nazaré, que passou curando e libertando os oprimidos do diabo. Ele viria curar os enfermos. Ele viria libertar os cativos. Ele viria transformar vidas. Ele viria demonstrar o poder de Deus na terra. Na verdade, a vinda de Jesus significa a encarnação do próprio Deus. A encarnação de Deus. Deus se tornaria homem. E quando ele leu esse texto na sinagoga, ele entrega o rolo, se assenta e pronuncia uma palavra: hoje se cumpriu essa parte da Escritura, se declarando o próprio Messias, o próprio Salvador. E de fato, quando ele estava lendo esse texto, ele estava lendo ao seu próprio respeito. Ele era de fato quem disse que era. E ele não só leu aquele texto e se autodeclarou, se intitulou ser o Messias. Ele cumpriu a prescrição do Messias. Ele cumpriu as características que o texto relatava. Ele curou os enfermos. Ele expulsou demônios. Ele ressuscitou mortos. Ele limpou leprosos. Ele perdoou prostitutas, publicanos e pecadores. Ele salvou do cativeiro de Satanás muitas vidas. Esse foi o ofício do Messias. Esse foi o propósito do Messias. E eu quero dizer isso essa noite.
Há 2000 anos essa profecia messiânica se cumpriu. Há 2000 anos, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês. Não só nasceu, mas cresceu. Não só cresceu, mas manifestou o seu ministério. Não só manifestou o seu ministério, mas o manifestou com poder. Com poder. E ele veio para quê? Para pôr em liberdade os cativos. 1 João 3,9 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus. O que é manifestar o Filho de Deus? A encarnação, a vinda do Messias, a descida do Messias, o ministério do Messias. Para quê? João vai responder: para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. E essa noite eu quero usar esses textos para dizer a você que Jesus é poderoso, que Jesus está entre nós para desfazer as obras do diabo, para pôr em liberdade qualquer um que esteja preso em cadeias ou em grilhões. Essa noite eu quero usar esse texto para dizer que não há razão para você continuar no cativeiro. Não há razão para você continuar na servidão do pecado. Não há razão para você continuar dominado pelo diabo e suas hostes. Porque há 2000 anos o libertador se manifestou. Esse é o nosso Senhor, o nosso Deus. Moisés no Egito foi uma pré-figura do Messias, um arquétipo, um tipo do Messias. E Moisés foi chamado de um grande libertador. E com mão poderosa, Deus livra Israel do Egito através de Moisés. Com sinais, com prodígios, com intervenções miraculosas, com soberania. Da mesma forma, 2000 anos se passaram. Nós entramos num período da igreja de Laodiceia, gorda, rica, abastada, mas cega, miserável, pobre e nua. Uma igreja tecnológica, sofisticada, virtual, eletrônica. Uma igreja imediatista. Uma igreja que atua na carne, seca, fria. Mas eu quero dizer, aquele mesmo Jesus que passou curando e libertando os oprimidos do diabo, é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O poder dele é inesgotável. O poder dele é imensurável. Ele continua virtuoso, poderoso como antes. E nós devemos voltar a crer no poder do nosso Salvador, do nosso Redentor. Ele não está morto. Você sabe que a tumba está vazia, que ele ressurgiu dos mortos e continua tão glorioso como antes. E ele veio para isso, para libertar você, para salvar você dos seus pecados, para visitar seu lar, esteja ele o estado que estiver, a condição que estiver, não importa qual o estado dos seus filhos, o estado que está seu casamento, o estado que está os seus entes queridos, não importa o estado que está a sua alma, o seu coração. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer tudo que há na sua vida, e foi feito pelo diabo. Foi para pôr você em liberdade. Foi para libertar você do cativeiro. Esse é o nosso Senhor. A Bíblia diz que ele percorreu a Galileia, Cafarnaum. Foi por todas as cidades, pregando o evangelho do reino e manifestando os seus sinais. Esse é o ofício do Messias. Esse é o ofício do nosso Salvador. E ele continua a operar isso hoje, pastor? Claro que sim. E eu quero que você encha seu coração de fé para esse Deus poderoso.
E eu quero usar essa passagem do endemoniado gadareno em Marcos capítulo 5 para mostrar o poder do Senhor, para mostrar a você que não há causa perdida para o Senhor, não há área da sociedade a qual Ele não atue, não há enfermidade que Ele não seja capaz de curar, não há homem, por mais depravado nessa terra, que Ele não possa alcançar, não há circunstância, não há realidade que Ele não possa alterar. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Isaías 42 também diz dele, diz que Ele não quebrará, esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Antes, Ele pregará, Ele fará ser ouvido nas praças a sua voz. Você deve crer nisso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Creia no poder dele. Se você veio aqui e de alguma forma está passando alguma espécie de empecilho, ou se tem alguma coisa contrária da sua vida, eu quero dizer que quando ele abre aquele rolo e diz: hoje se cumpriu essa profecia, há 2000 anos, o Senhor está disponível, o Senhor está entre nós para desfazer qualquer obra maldita e transformar a sua vida. Capítulo 5, ele vai fazer uma viagem do outro lado do mar, a terra dos Gesarenos ou Gadarenos. E ele encontra uma figura inusitada, um homem possesso de uma legião de demônios. O termo legião era usado para mostrar a quantidade de soldados romanos. Uma legião de soldados romanos compreendia 6.000 soldados. Esse homem estava possesso de 6.000 demônios, vivendo uma situação precária, à margem da sociedade. Uma criatura completamente desprezível, completamente abandonada pela sociedade, um caso completamente perdido, uma criatura que estava se degradando, definhando, minguando até a morte, sem que tivesse uma esperança sequer nessa terra ou na vindoura. Foi então que Jesus aparece e manifesta o seu poder e transforma a vida desse homem, cumprindo exatamente o que a profecia dissera ao seu respeito: eu virei libertar os cativos, eu virei curar os enfermos, eu virei perdoar os pecadores, eu virei restaurar a alma dos perdidos. Esse é o ofício de Jesus. Não importa como as nações estão, como o estado de depravação do mundo chegou, não importa quantos demônios estão atuando na terra, quando o Senhor vem, quando o Senhor age, quando o Senhor caminha, os demônios abrem alas, o poder do inferno é derrotado, as enfermidades são curadas e não há alma que não é por Ele restaurada. O diabo não é o governador do universo, o diabo não tem a palavra final, não são os governantes corruptos, não é o poder nuclear, a última palavra está com Cristo. Ele continua soberano, absoluto, está num trono e faz o que quer e como quer. Esse é o seu Deus. Nós não temos que temer a ira do rei, a ira do homem, a ira dos infernos. Ele disse: caiam 1000 ao teu lado, 2000 à sua direita, tu não serás atingido, praga nenhuma chegará à tua tenda. Ele disse isso. Ele é poderoso, e você vai ver aqui o poder dele. Quando ele chega na ilha, a Bíblia diz que o endemoniado o adorou, caiu de joelhos. É assim que Satanás faz diante do seu Deus, ele cai de joelhos. Esse é o poder que domina esse século. Esse é o poder econômico das nações poderosas.
Esse é o poder das hostes do diabo. Ao verem a presença de Deus, caem de joelhos. De joelhos, que é o lugar deles. Agora eu tenho uma notícia boa para você. Esse Deus que eu estou falando aqui é o seu Deus, é o seu Senhor, é o seu Salvador. Esse que está aqui peleja ao seu favor, está ao seu lado. Não há motivo para você perder, para derrota alguma, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores. Nós vamos ver na vida desse endemoniado as formas que o pecado assume, as formas, as figuras dos problemas que o homem tem, que o homem encontra, as figuras, as formas de problemas que encontramos na sociedade. Você vai ver que Jesus é capaz de atuar em todas as áreas, em todas as formas. Nós vamos ver o poder de Jesus atuando na área social, emocional, psicológica, física e espiritual. Esse homem é a figura de um homem que tem problema social, emocional, psicológico, físico e espiritual. Essas são as 5 áreas que a sociedade, que o homem mais sofre: problemas sociais, emocionais, psicológicos, físicos e espirituais. E você vai ver o poder de Deus agindo eficazmente nessas 5 áreas, sem encontrar qualquer oposição. Eu estou usando este texto para mostrar a você que não existe causa perdida para Deus. Não existe a palavra impossível no vocabulário de Deus. Não existe nenhum obstáculo que Ele não possa remover. Ele atua aonde quer, da forma que quer, na intensidade que deseja, a hora que quer. E esse endemoniado, ele assume essas formas: a forma social, emocional, psicológica, física e espiritual. E eu quero que o seu coração se encha de fé. O endemoniado gadareno é o tipo da pessoa que está no fundo do poço. Não, ele não é o tipo da pessoa que está no fundo do poço. Ele é o tipo da pessoa que está abaixo do fundo do poço. Ele é a mais alta expressão da repugnância, do desprezo, da causa perdida. Este ser, ele encontrou o clímax da sua perdição quando esteve nesse estado. Uma criatura sem qualquer valor moral, social, uma criatura degradada fisicamente, espiritualmente, perdida. Contudo, diante do poder de Deus, ele foi feito um novo homem. E é para você entender isso. Você que não crê mais em milagres, quem te disse que ele não pode operar milagres? Eu estou dizendo milagres. A palavra de milagre é inexplicável. É aquilo que não pode se explicar, sobre-humano, sobrenatural. Eu não creio nessas aberrações que estão nesses canais de TV, porque aquilo é do inferno, é do diabo. Mas eu creio no poder genuíno do Espírito Santo. Eu creio na promessa do Senhor. E eu creio que a soberania de Deus dá a Ele o direito de operar milagres a hora que Ele quer, sem perguntar para ninguém. Vamos ver primeiro
O primeiro problema do endemoniado gadareno assume a forma social. Olha só, verso 2. Ao desembarcar, Marcos 5:2, ao desembarcar Jesus, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. Até aí. Esse homem aqui, o problema dele agora assume a forma social. Este homem tinha sua moradia no cemitério. O cemitério era a casa do gadareno. Ele morava no cemitério, entre os túmulos, entre os coveiros, no meio das ossadas, no meio dos esqueletos humanos, no meio da carneficina pútrida dos corpos em decomposição. Era ali que ele vivia. Qual é a figura que ele assume aqui? Aquele que tem profundo problema social. O endemoniado gadareno, esse homem aqui vivia numa situação precária, sem saneamento básico, sem saúde. É a figura daquela pessoa desempregada. É a figura daquela pessoa que vive na pobreza. É a figura daquela pessoa que vive na miséria, escrava da pobreza, escrava da miséria, vivendo em condições subhumanas, em condições miseráveis, em condições paupérrimas. 1/3 da população mundial passa fome. Milhares não têm abrigos. Milhares não têm tratamentos básicos de saúde. Milhares não têm nem o que comer a cada dia. Pessoas dentro da própria igreja vivem condições sociais precárias. Ele assume também a condição aqui de um presidiário. Nesses presídios abarrotados, de marginais, sem educação, sem cultura, sem qualquer apoio, perdidos, esquecidos pela sociedade, mofando nos presídios. Será que há solução para esses homens? Aqui fala da condição geográfica, subúrbio. Aqui fala da condição geográfica, periferia. Pessoas que moram à margem da sociedade, desacreditadas, abandonadas pelo governo, abandonada pelos políticos. Era a figura dele. E qual era o estado dele? Precariedade. Segundo, verso 5. Agora ele assume a condição emocional. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Agora o endemoniado gadareno assume a figura daquele que tem problemas emocionais. Veja só, ele não só morava nos cemitérios, mas ele andava por cima dos túmulos, correndo, gritando, clamando, sorrindo, chorando. Um homem tomado de desequilíbrio emocional. As maiores enfermidades do planeta são emocionais. A enfermidade, as duas enfermidades consideradas enfermidade do século é a ansiedade e a depressão. A depressão e a ansiedade são consideradas as doenças do século. Esse homem assume a figura do desequilibrado emocional. Um homem cheio de problemas emocionais. Talvez aqueles que estão aqui são cativos da depressão. Milhões de comprimidos são vendidos e ingeridos todos os meses, só no Brasil, na figura dos antidepressivos. Milhões estão com seus relacionamentos comprometidos.
a sua vida profissional por conta da área emocional. Eles não conseguem desempenhar bem seus papéis profissionais, seus papéis acadêmicos, seus papéis maritais. Nem a sua própria fé consegue ser exercida com saúde por conta da depressão, da ansiedade. E esse homem era escravo, um homem que não tinha controle das emoções, um homem que vivia gritando, balbuciando, ruminando para um canto e para o outro, em cima dos túmulos, um desequilibrado, um perturbado emocionalmente. Talvez as pessoas, mesmo com condição financeira, social, acadêmica elevada, essa classe, a classe A e B, ela é cativa dos males emocionais. E esse homem está assim. Quantos males, quantas prisões, não só da depressão, a síndrome do pânico. Meu Deus, isso parece que virou moda, a cada dia aumenta. Pessoas possuídas de medo, possuídas de terror, possuídas de pavor, pessoas que não dormem no escuro, pessoas que têm medo de sons, de barulhos, de vultos, pavor. A sociedade moderna é dominada pelo pânico, é dominada pelo medo, sejam ricos ou pobres, crianças ou adultos, de perto ou de longe. Pânico, tristeza e angústia. Pessoas, nosso século é um século consumido de tristeza, consumido de angústia, consumido de melancolia. As pessoas não têm motivo para sorrir, não tem motivo para se alegrar. E esse homem vivia um cativeiro emocional. Transtorno bipolar. Você já ouviu falar disso? Transtorno bipolar, bipolaridade. Bi fala de dois temperamentos. A pessoa no mesmo instante que está feliz, está triste. No mesmo instante que está pacífica, está irada. Disfunções emocionais. Transtorno bipolar, ela não tem domínio dos seus sentimentos, domínio das suas emoções. Ela quando ri nem sabe porque está rindo, e quando está chorando nem sabe porque está chorando. Uma amargura domina, sentimentos mistos, sentimentos instantâneos, simultâneos, sem que ela não domine. Por isso a indústria farmacêutica fatura bilhões de reais, dólares e euros e ienes no mundo inteiro. Por quê? O consumo do remédio é na tentativa do controle emocional. E esse homem era cativo. E talvez você é. Como libertar esse homem? Clínica após clínica, terapia após terapia, remédio após remédio, nada. Seguimos uma geração melancólica, nostálgica, depressiva, angustiada, desequilibrada. Daqui a pouco você vai estar chorando e não sabe por quê. Então vai chegar em casa sorrindo e não sabe por quê. Vai brigar com o filho, vai acabar com a raça do filho. E quando entrar no quarto vai dizer: por que eu fiz aquilo com meu filho? Transtorno bipolar, medos e pavores, depressão. Ele assumiu a figura do desequilíbrio emocional. Terceira parte agora. O endemoniado gadareno vai assumir agora a forma do problema psicológico. Verso 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Até aí. Ele assume agora a forma do problema psicológico. Você entendeu o que o demoniado gadareno fazia? Pegava caco de vidro, telha, e começava a se cortar, se flagelar.
Isso compreende duas coisas. Primeiro, perda da sensibilidade, se cortava. Segundo, perda da razão. Não é lógico fazer isso. A pessoa tirar fogo em si e se queimar. O endemoniado gadareno sofria de distúrbio mental. Deficiente mental. Psicopatia. Maníaco. Literalmente louco da cabeça. Talvez você pensou em alguém quando eu falei dos presídios. Talvez você pensou em alguém quando eu falei dos subúrbios. Talvez você pensou em alguém quando eu falei das periferias, das favelas. Talvez você pensou em alguém quando eu falei da miséria, pobreza e o caos social imundo, fétido. Talvez você pensou em alguém quando eu falei do transtorno bipolar, da depressão, mas eu estou dizendo cativeiro, bolas de ferro, prisões. E talvez agora está vindo alguém na sua mente quando eu disse psicopatia. Esse homem estava louco, fora do seu juízo. Esse homem sofria deficiência mental, esquizofrenia. Você conhece um caso de esquizofrenia? Você conhece um caso de doença mental, desequilíbrio mental? Você conhece um caso de psicopatia? Da onde vem a palavra psicopata? Será que esses seres têm cura? Será que os loucos um dia poderão ser curados? Será que os deficientes mentais não foram esquecidos, não só pela ciência, mas até por Deus? O Senhor não sofria disso. Talvez você tenha um certo distúrbio mental, do doente mental. Talvez você tenha. Talvez você já orou, Senhor, eu tenho uns pinos meio frouxos. Senhor, de vez em quando eu assumo a forma de uma pessoa indominável. De vez em quando eu perco a minha razão e tenho desejos de cometer atos de loucura. Tem hora que eu tenho pensamentos psicopáticos. Talvez você tenha. Talvez você diz, meu problema é mental. Eu tenho um desvio mental, um desvio psicológico, um problema agudo na minha razão, em dominar minha psique. Isso compromete meu trabalho, meu casamento. Eu perco eu perco a minha razão, eu perco o raciocínio, eu perco o poder, o bom senso, a ética. Esse homem estava se cortando. Ele estava se cortando. Isso para os casos leves. Agora existem os casos que você conhece. Eu tenho uma mãe internada no manicômio, um pai no hospício, uma tia amarrada em cama. Eu tenho primos e parentes deficientes mentais, autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, retardamento mental, pessoas que se ferem, pessoas que não têm condição de governar o próprio corpo, a própria vontade, a própria razão, não tem condição de trabalhar em uma instituição, de estudar numa escola pública, de viver uma vida social, doentes mentais. Esse homem era um doente mental, um esquizofrênico, um louco, e um psicopata, porque ele gostava de ver sangue, ferir, ainda que a si mesmo. A Bíblia diz que ninguém com cadeias podia prender, punha ele despedaçava, um louco. E vai a nossa pergunta: a sociedade não encontra solução para essas pessoas, não há remédio que dê a elas de volta o poder
da razão, o perfeito juízo. Será que a solução para seres assim, com um problema que desafia a ciência moderna, que desafia a neurologia, será que há algum encefalograma, será que há algum neurocirurgião, algum remédio que pode dotar as pessoas de juízo, de equilíbrio, de razão, de ética? Pois nós estamos vendo que não. Talvez você conheça pessoas assim. Vamos ver a quarta forma que esse homem assume. Verso 5, parte última. Ferindo-se com telhas. Até aí. O que ele fazia quando ele feria com telha? Corte. Sangramento. Deficiência física. Esse homem estava todo machucado. Esse homem estava todo suturado. Esse homem estava todo picoteado, enfaixado, cheio de pus, úlceras, vermes, completamente com seu físico comprometido, enfermo, doente, cheio de anomalias no corpo, úlceras, pus, infecções, inflamações. Com certeza esse homem perdeu sua forma. Um homem inchado, cheio de necrose, cheio de cascas, cheio de sangue, cheio de pus. Ele assume agora a figura de um homem com problemas físicos. E as enfermidades? Meu irmão, quanto elas assolam o nosso mundo. E as enfermidades? Pessoas entrevadas em leitos de hospitais, doenças crônicas. O problema físico ainda, apesar de toda a sofisticação científica, médica, patológica, ainda é um desafio. Centenas de espécies de cânceres incuráveis, tumores, miomas, chagas, infecções, pestes, matam, flagelam milhões todo ano no mundo. Talvez é você. Talvez você vive a poder de remédio, está desenganado pelos médicos. Talvez você sofre de problemas, enfermidades incuráveis. Médico após médico, diagnóstico após diagnóstico, remédio, medicamento, e nada dá cura. Sofre de dores, de convulsões, de problemas em todas as partes do corpo, gasta fortunas, chapas, raio-x, ressonâncias, médicos, hospitais, vai de cidade a cidade, vai de tratamento a tratamento, de terapia a terapia, mas segue com dores, escravo de dores, escravo de doenças, escravo de coisas, de doenças crônicas, e você não vê. Você diz: eu não desfruto de boa saúde. Não desfruto de saúde. Não há resposta para mim. Ou você conhece enfermos, você que visita hospitais, vizinho amigos, ou tem pessoas: pastor, eu tenho entes que padecem leitos, padecem enfermidades, padece. Pastor, você não sabe o estado dessa mulher, é sofrimento, pastor. O estado da minha tia, da minha avó, da minha irmã, do meu pai, do meu vizinho, do meu amigo, dos meus entes. Eles foram condenados a viver num cativeiro de dor, de enfermidades. Não há tratamento para ele possível na terra. O médico disse que não há cura. Ele está condenado a sofrer para o resto da vida, ser uma pessoa limitada, carregar um jugo para o resto da vida. Talvez é você. Esse homem encontrava, além de todos os males, problemas físicos. A doença também fala de dependência química, crack, cocaína, heroína, álcool, ácidos, pasta base, LSDs,
maconha, drogas. Eu não estou dizendo que quem fuma uma maconha para dormir. Não estou dizendo isso. E quem fuma maconha para dormir está pecando, é pecado. É entorpecente, é droga, é legal, é pecado. Eu estou dizendo daquelas pessoas que estão lá na biqueira do sítio Petrópolis há uma semana, sem ir para casa, sem tomar banho, sem se alimentar. Perderam já 23, 25 quilos. Perderam a forma, caíram o cabelo. Estão com os olhos saltando da órbita. Viciados. Quando eles transpiram, exalam crack, o cheiro dessa droga mortífera. Não trabalham há 8, 10 anos, não conseguem emprego. Não consegue uma namorada, uma noiva, uma esposa, não tem filhos, não estuda, não sabe escrever, não sabe ler. São animais, monstros. A sociedade não sabe o que faz com esse tipo de criatura. Vão para a cadeia, saem da cadeia, vão para a cadeia, saem da cadeia. Eles são irrecuperáveis. As clínicas não conseguem, a porcentagem é muito pequena. Por dependente químico, heroína, cocaína, crack, outros viciados no álcool, na nicotina. São pessoas que perderam a razão e o bom senso. O endemoniado gadareno é a figura de um dependente químico. Veja esse homem, morando num cemitério, pulando em cima dos túmulos, gritando, se cortando, uma aberração. Assim o dependente químico chega a esses estágios. Será que aquele pai alcoólatra seu pode ser liberto? Aquele filho alcoólatra? Será que aquele primo viciado há 1, 2, 10, 15 anos no crack pode ser livre? Eles desafiam a ciência. Eles são irrecuperáveis. Ele assume a forma agora do problema espiritual. Verso 1. Verso 2. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Verso 9 agora. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Esse homem agora assume a forma do problema espiritual. Como se não bastasse ele ter tudo aquilo, ele ainda estava possesso de 6.000 demônios. Problema espiritual. O que é o problema espiritual? Esse homem era atormentado. Tormentos, possessão demoníaca, pavor, maldições, macumbaria, bruxaria, ocultismo, feitiçaria, satanismo. Talvez você está aqui hoje, está me vendo, uma pessoa que vive atormentada, tem pesadelos, vítima disso. Nós vivemos numa era ocultista, uma era mística, uma era que trabalha com o mundo dos espíritos, que invoca mortos, que lê a mão, que lê a sorte, que lê as estrelas, que consulta entidades, que bate atabaques e ouve conselho de demônios. Pessoas são escravas de potestades, principados, denominadores, hostes malignas. Esse homem era um boneco, um fantoche de Satanás, um homem possesso por demônios. Será que você não vive tormentas? Será que você não vive possessões? Será que você não vive opressões, torpedos mortíferos do inferno, medos incontroláveis, coisas que você desconhece, vultos, visões, sons, sons que você ouve? Tem pessoas assim, que a causa da loucura é espiritual, que a causa da doença é espiritual,
que a causa emocional do problema emocional é espiritual, que a miséria, a pobreza é um cativeiro de Satanás. Você está dizendo isso para os cristãos? Claro que não. Sobre Jacó não vale encantamento, maldição, essas coisas não existe. Converteu, acabou tudo. Não existe isso sobre o crente. Mas será que você não conhece uma bruxa, um pai de santo, um xamã, um médium, um ocultista, um macumbeiro? Será que você não vê pessoas prisioneiras, os guias do inferno, os bonecos de Satanás? Como é que 6.000 demônios entram numa pessoa? Alguém pode me responder? 6.000 demônios. Através do que ela entra? Entra sim, qualquer um entra, 6.000 demônios. Através do que? Fala. Ninguém pode chutar? É uma palavra só, uma. É ela. Pecado. Pecado. Esse homem não era santo. Ele não era puro. Ele não era um homem de oração. Ele não lia a Bíblia. Ele não amava o próximo, nem a Deus, nem guardava o corpo dele. Esse homem é a figura de um pecador. Mau, perverso, maligno. Aquele que se atolou até o pescoço de iniquidade. Pecados. Será que há solução para quem que... Pastor, o senhor não está entendendo. Um é o pecado daquele irmão, outro daquele outro, outros são os meus. É a figura de um pecador no mais alto grau da palavra. Um homem criminoso, um homem mau, perverso, maligno, um pecador. É a figura do mais vil pecador. É a figura de um Fernandinho Beiramar, de um Marcola do PCC. É a figura de um serial killer, assassino em série. É isso, que mata 1, 2, 15, 20, até a polícia pegar. De um estrangulador, de um pedófilo, de um homem maligno, que nunca fez outra coisa na vida a não ser o mal, a perversidade, a crueldade. Esse homem representava isso. Agora sabe o que mais? Ele assumiu todas as figuras no mesmo homem. Talvez você conhece um preso, outro viciado em crack, outro esquizofrênico, outro miserável. Esse homem assumiu todas as figuras na mesma pessoa. Esse era o endemoniado gadareno. Eu estou descrevendo a vida de um só homem. Esse animal, essa besta selvagem, essa criatura desprezível, assumiu a forma de um homem. Todos esses problemas em um só homem. Eu estou terminando, não fica nervoso. Eu sei que está passando um pouquinho. Se você quiser eu encerro. Aí você vai gadarenizado para casa. Se você esperar, Jesus te liberta. Se você for, as bolas de ferro vai junto. Se você esperar, ele tira as bolas de ferro. Então espera aí. Corinthians não está jogando hoje, se jogar vai perder também, então. Olha só isso aqui agora. Versículo 3. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias,
as cadeias foram por ele quebradas, e os grilhões despedaçados, e ninguém, note essa palavra, ninguém podia subjugá-los. Eu vou resumir aqui. André, esse homem, caso perdido. Caso perdido. Ninguém, olha só, podia subjugá-lo. Sabe o que quer dizer ninguém? Nem a medicina, a ciência, o governo, o psicólogo, remédios, ninguém. É um caso, eu estou dizendo aqui de um caso agudo, irrecuperável, tendo muitas pessoas, muitas vezes, de várias maneiras tentando ajudá-lo, não conseguiam, não havia solução, remédio, tratamento, era um caso irrecuperável. Seguramente você conhece uma pessoa que diz: pastor, é irrecuperável o quadro da minha mãe, do meu tio, do meu amigo, do meu filho, é irrecuperável, não há dinheiro, ouro, prata, medicina, poder que possa trazer de volta a vida, a alegria, o bom senso. Só que tem um negócio. Eu terminei de descrever o caso dele. Agora, estava sumido da história, né? Vai aparecer aquele do qual eu narrei, apresentei no início da pregação. Jesus de Nazaré, aquele que foi ungido com Espírito Santo e poder, aquele que se encarnou, aquele que tomou forma humana, o divino tornou forma humana, aquele que veio destruir as obras do diabo, aquele que veio pôr em liberdade os cativos, apregou ao ano aceitável do Senhor, aquele que não conhece derrota, aquele que veio para destruir as obras do diabo. Vamos ver. Verso 6. E quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com outra voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Agora vamos ver o verso 14. Os porqueiros fugiram, olha lá, e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Olha o verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O caso irrecuperável, quando teve o encontro com Jesus, foi completamente recuperado. Olha o texto que eu quero destacar. Verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Até aí. Quem correu e adorou? Quem correu e adorou? O demônio. Quem era o demônio? O problema social, o problema emocional, o problema psicológico, o problema físico e o problema espiritual, representados na figura desse homem. Quando viram a presença de Jesus, quando Jesus se manifestou, a Bíblia diz que correram e o adoraram. A palavra no grego significa caiu de joelhos, desabou, se curvou. Jesus está dizendo aqui que o problema social, psicológico, emocional, físico e espiritual, diante do nome dele, tem que dobrar o joelho, tem que cair, tem que desabar. Foi isso que aconteceu.
Esse texto eu usei para você. É como se Jesus estivesse dizendo: não há causa perdida para mim, não há ninguém irrecuperável para mim, não há nada que eu não tenha solução. Isso que está dizendo. Verso 8: porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. Verso 13: Jesus o permitiu, então saindo os espíritos, entraram nos porcos. 6.000 demônios. Abre alas que eu estou passando. Lembra quem falou isso aí? Vai abrindo ala que eu estou passando. É assim. Poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades, poder sobre o seu corpo, poder sobre a sociedade, poder sobre suas emoções, poder sobre a sua mente. Jesus, não há área. Ele ordenou que saíssem, e o resultado, e viram o homem que tivera legião. Opa, conjugou o verbo ter no passado. Tivera, não tem mais. Assentado, esse homem não está correndo de lá para cá, estava sentado. Vestido, esse homem não estava todo machucado, completamente curado. E agora, em perfeito juízo, equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico, cura física, razão, emoção, em perfeito juízo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Meu irmão, eu quis usar essa passagem para dizer a você: não desanime do teu pai, não desista da tua mãe, não desista dos teus filhos, não desista daquele presídio, não desista daquele hospital, não desista daquele vizinho, não desista, meu irmão, daquele viciado. Não desista daquele hospício, daquele asilo. Vai e leve Jesus. Vai e leve o Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. É poder. Há poder nessa mensagem. Há poder nesse livro. Há poder nesse nome. Há poder. E ninguém pode resistir a esse poder. Leve esse poder aos enfermos. Leve esse poder aos presos. Leve esse poder aos loucos. Leve esse poder aos doentes. Leve esse poder. Leve o nome de Jesus. Leve o nome de Jesus. Para isso ele veio. Para destruir as obras do diabo. Ele veio pregando e curando os oprimidos do diabo. O Espírito do Senhor unge fora. Você vai colocar diante de Deus sua causa, sua vida, seu corpo, sua família, seja o que for. Você vai orar por isso agora. Feche os seus olhos. Vamos orar.